Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer as correções das atividades da aula passada. Então você vai precisar de lápis, vai precisar de borracha e da sua apostila de português. Vamos lá? Então é o seguinte, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os modos verbais e aí eu expliquei para vocês as atividades da apostila da página 53. Começamos lá então. Vamos lá. Como a gente já fez a explicação, então o que eu vou fazer é, nós vamos passando os exercícios e eu vou falando qual é a resposta certa e te explicando o porquê que essa resposta, tá bom? Então, se por acaso você marcou alguma alternativa que não é a que eu vou falar, você vai apagar, vai marcar certinha, tá bom? Então, as correções são feitas assim agora, a gente faz um vídeo e depois faz outro corrigindo a atividade. Lá na sala, na escola, a gente faz na outra aula no quadro. Aqui vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Mas logo, logo, como eu já disse, eu espero que a gente volte para a escola para fazer todas as atividades como a gente sempre faz, tá bom? Enquanto isso, a gente continua assim, ó. Eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, tá bom? Cada um se cuidando. Vamos lá. Então, na página 53, o primeiro exercício que vocês precisavam fazer era marcar corretamente ali as três frases. As três frases são: talvez ele compre um livro. B. Leia este livro. E C. Lemos um livro muito interessante. Nós precisávamos dizer qual frase indica certeza, qual frase indica ordem e conselho e qual frase indica uma incerteza ou dúvida. Então, a frase que indica certeza é a letra C. Lemos um livro muito interessante. Nós lemos, aconteceu isso, por isso que é certeza. A frase que indica uma ordem ou conselho é a letra B. Leia esse livro. Alguém está dizendo, alguém está mandando. Leia este livro. Faça essa atividade. E a frase que indica a incerteza ou dúvida é a letra A. Talvez ele compre um livro. Talvez ele compre ou talvez não compre. Então, corrige lá. Ficou assim. C, B, A. Aí no número 1, que tinha lá a tirinha, na letra A, a resposta correta, né, ficou a última opção, que diz: acontecem ao mesmo tempo da fala dos personagens. Aqui na número 1 estava perguntando sobre os verbos usar e ser, e se eles estavam indicando ações passadas, futuras ou presentes. Então, tudo o que está acontecendo agora, é no presente. Então, eles estão falando de fatos do agora. Por isso que é a última opção. Lá na letra B, nós vamos para a página 54 agora, perguntava sobre a intenção, né, dos personagens quando estavam falando ali na tirinha. E a resposta certa é a que diz: certeza de que essa atividade está acontecendo, porque eles estavam falando no momento presente, estavam visualizando a vaca e estavam falando de algo que eles estavam presenciando, então é uma certeza. Vamos lá, para o número 2. Número 2, nós tínhamos a questão A e B, que era para pensar, então a gente vai na letra C. Na letra C, precisava sublinhar a forma verbal empregada ali no trechinho. A forma verbal que você precisava sublinhar era tivesse. Então, vê lá se você fez certinho, senão você apaga e vai sublinhar o tivesse. Aí tem um pontinho. Ao utilizar essa forma verbal, o professor indica. A resposta certa é possibilidade ou incerteza quanto ao aluno ter R$100 em cada bolso. Por quê? Porque o professor estava fazendo uma suposição, ele estava falando, se você tivesse, então não era um fato real, e sim uma dúvida, né? Uma incerteza. Vamos lá, para a página 55. Hoje tá rapidinho, porque são correções rápidas. Número 3, letra A, perguntava assim: qual é o público-alvo desse anúncio? Então, eu contei para vocês que o público-alvo é para quem esse anúncio é feito. E aí, esse anúncio é feito para os pais das crianças que estão na idade de vacinação. Por quê? Porque aqui, ó, na apostila, né, no anúncio, diz assim: vacine seu filho. Então, ela já nos dá a dica de que essa propaganda aqui é para os pais. Então, você pode colocar lá que são para os pais das crianças em idade de vacinação. Pode justificar dizendo que no próprio anúncio já tem uma dica de que para vacinar os filhos. Bom,
Letra B, né? Depois vocês vão me contar lá se vocês acham que é importante anúncios desse tipo. E por último, a letra C era: as formas verbais vacine, cuide e procure indicam. Essas três formas indicam um conselho ou uma ordem. Eles estão falando assim, ó: cuide, né, do seu filho, vacine o seu filho, procure o posto. Então é uma ordem, uma orientação. Então a resposta certa é aconselho ou ordem. Bom, eu espero que vocês tenham feito a correção certinha na apostila. Se você fez a correção, você vai escrever lá no final da página 55. Correção feita por... Vai escrever o seu nome e vai colocar a data em que você fez isso, tá bom? Quando a gente voltar para a escola, a prof vai olhar as apostilas, ou dar uma olhada se você conseguiu fazer direitinho, se você caprichou, né? Não é porque a gente tá em casa que a gente vai fazer caderno, vai fazer apostila mal feito, a letra tem que estar bonita. Se você tiver em casa um caderno de caligrafia, faça caligrafia, treine a sua letra, precisa escrever. Lá na escola a gente faz bastante cópia do quadro, a gente usa bastante o caderno. Nesse período em casa a gente não pode esquecer como que escreve no caderno, a gente não pode esquecer como que é a letrinha que a prof gosta no caderno, bem caprichada, tá bom? Eu gosto de vocês demais, eu sei que vocês são ótimos, que vocês têm tudo para fazer essas atividades da melhor forma possível. Eu tô aqui na minha casa torcendo para que tudo isso passe logo, para que eu olhe essas atividades e tenha o maior orgulho dos meus alunos, porque eu sei que vocês estão se dedicando muito, tá bom? Um beijão e na próxima aula a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá bom? Tchau!